Olá, meu nome é Jacques Fernando Reolon, sou vice-presidente da Jacobi Fernandes e Reolon, advogados associados, sou economista, advogado e trabalho nessa área de licitações e contratos aí há quase 20 anos. Fui servidor de Tribunal de Contas muito tempo e foi possível perceber as dificuldades do dia a dia dos agentes de órgãos e entidades da administração pública. E por isso hoje nós vamos falar do artigo 89 da Lei de Licitações, falar um pouquinho sobre o crime das leis de licitações, sob o enfoque do direito administrativo. Eu queria falar um pouquinho para vocês do artigo 89 da Lei de Licitações, os crimes de leis de licitação. Mas eu queria fazer uma abordagem que nós conversássemos aqui de um modo um pouco diferente, sem aquela tecnicidade da área penal, mas sim fazer a interpretação do artigo 89 para nós, operadores do direito, que estamos trabalhando com licitações, contratos, nos órgãos e entidades da administração ou nos tribunais de contas, ou seja, uma visão dos crimes da lei de licitação sob a ótica de quem trabalha com direito administrativo. Então, essa leitura que eu queria fazer, que nós fizéssemos aqui agora. Então, o artigo 89, o que ele descreve? O artigo 89, ele tipifica a conduta de dispensar e inexigir licitação fora das hipóteses que a lei estabelece, ou realizar dispensa e inexigibilidade sem o cumprimento das formalidades exigidas. Temos duas questões aí. A primeira é a seguinte, que eu vou incorrer no crime, ou ele vai ser considerado uma conduta típica quando eu realizar uma dispensa que a lei não me permite ou uma inexigibilidade que a lei não me permite. Então vejam só, o que eu tenho que analisar primeiro? Eu tenho que analisar primeiro o que os penalistas chamam de atipicidade formal e atipicidade material. Se não houver essa tipicidade material e formal, eu, em tese, não tenho o crime para punir. Então, vamos lá. Dispensar e inexigir licitação. O que é tipicidade formal? Ela tem que estar na lei. Então, eu realizo uma dispensa de licitação que não esteja na lei. Eu tenho a tipicidade formal. E o que é a tipicidade material? A tipicidade material é uma criação mais doutrinária que é utilizada hoje nas decisões judiciais quando o fato realizado ele não é tão gravoso, ele não agride tanto o direito, ou seja, quando a sociedade tolera um fato. Então, isso para ser uma dispensa fora das hipóteses da lei, que ela tivesse tipicidade material, ela teria que ser feita com tanta gravosidade que ofendesse a moralidade administrativa. Então, com isso, eu excluo meros erros cotidianos, diários, ou seja, eu faço uma dispensa com uma emergência que, ao final, vai ser considerado que não era uma situação assim tão emergencial. Então, veja só, a primeira questão que eu tenho que analisar, se o fato é típico. O que é fato típico? Se as dispensas não estão especificadas na lei. A dispensa que eu realizei não está na lei. Se não estiver, eu tenho fato típico. Quando que ele é antijurídico? A própria realização de algo que a lei não permite já é antijurídico. E por que ele precisa ser culpável, punível, ou seja, a incidência da aplicação de uma sanção. Então vamos lá. Primeira coisa, eu não posso dispensar e inexigir licitação que a lei não me autoriza. E aí lembre-se da jurisprudência dos tribunais de contas. O rol de dispensa é taxativo, ele não pode ser ampliado. Agora, gostaria que os senhores prestassem atenção para um fato que é muito importante, e isso às vezes acontece nos órgãos e entidades da administração pública. Não é só o que a lei especifica,
mas é o fato, a situação que gera a dispensa. Então não adianta eu utilizar corretamente o artigo 24.4, dispensar a licitação em casos de emergência ou calamidade, se a situação não é emergencial. Então eu incorro em crime quando o fato que eu utilizo para fazer dispensa, ele não é um fato que enseja a incidência daquela hipótese da lei. Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Eu contrato um remanescente de obra, eu contrato ele ao preço que não é do primeiro colocado. Ou seja, pela 866, diferente do RDC, eu tenho que fazer a contratação do remanescente de obra ao preço do primeiro. Essa é a hipótese de dispensa de licitação. Mas eu faço uma dispensa de licitação para contratar um remanescente com o preço desse remanescente, desse licitante remanescente. Então, eu não estou fazendo a incidência da hipótese que a lei me permite. Então, eu estaria cometendo um crime se houvesse outros elementos, a exemplo do dolo. Então, veja só, eu tenho que atender o que a lei prescreve, mas a situação também tem que incidir naquele caso que a lei me permite licitar. Ok? A segunda hipótese de criminalização da dispensa, inexigibilidade de licitação é quando elas não atendem às formalidades. Agora vejam só, que formalidades são essas? Eu tenho formalidades que os tribunais de contas estaduais impõem, o Tribunal de Contas impõe, normativos impõem e a lei impõe. E aí, qual que pode ou não ser considerado crime? Então, como nós temos o princípio da legalidade na Constituição Federal, e antes de estar na Constituição, ele é um princípio amplamente utilizado no direito brasileiro, eu não posso ser penalizado por algo que a lei não me permite. Ou nem eu não posso fazer ou deixar de fazer algo que a lei não me permite ou não me obriga. Então vejam só, as formalidades a que se refere o artigo 89 são as formalidades estabelecidas em lei. Bom, para dispensa e licitação, quais são as formalidades que a lei me impõe? São aquelas do artigo 26, a exemplo, justificativa da escolha do contratado, eu tenho que justificar a escolha do contratado, razão da escolha do contratado, justificativa do preço, eu tenho que justificar o preço, a publicidade do caput do 26. Eu vou também para o artigo 7º, parágrafo 9º da Lei de Licitações. Todos aqueles requisitos estabelecidos no artigo 7º, como a composição do preço em planilhas, o orçamento estimado prévio, o projeto básico existente. Lembrem-se que o parágrafo 9º estabelece isso como formalidade aplicável às dispensas e inexigibilidades. Então, essas formalidades que a lei impõe, se houver condições, eu tenho que cumpri-las. O não cumprimento doloso é criminalizado. Ok? Tem uma hipótese interessante, nova agora, que foi de uma lei de 12.243, de vigência desse ano, essa lei, que é uma lei de inovação tecnológica que tem uma nova hipótese que até 20% do que é gasto em obras e serviços de engenharia, ele pode ser objeto de dispensa, mas tem que atender às formalidades especificadas em regulamento. Isso a gente chama norma penal em branco, ou seja, eu tenho crime tipificado, ou seja, não atender às formalidades da dispensa e da inexigibilidade, mas quais são essas formalidades? Elas estão em outra norma que eu tenho que utilizá-las para completar essa norma principal. Então veja só, o artigo 24, inciso 21, estabelece formalidades para dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia para atividades de incentivo tecnológico, da Lei 12.243. Essas formalidades têm que ser cumpridas se eu tiver
não cumpri-las e tiver o elemento doloso, ou seja, um não cumprimento intencional, pode haver o crime. Bom, quem pode dispensar ou inexigir licitação é agente público. E por que os contratados podem ser também penalizados? Porque no artigo 89, parágrafo único, todo aquele que se beneficie da dispensa ou inexigibilidade fora das hipóteses legais, ele pode ser penalizado. E no Brasil, tanto autor, coautor como partícipe, eles têm a incidência da mesma sanção criminal. Não há distinção como se faz no direito penal europeu. Então, pessoal, era uma síntese que eu gostaria de fazer, mas mais um olhar sobre o aspecto do direito administrativo, ok? Isso é criminalizado, mas não se esqueça, sempre tem que haver o dolo. O que é o dolo? O dolo é aquela intenção deliberada de fraudar a lei. É aquela intenção deliberada de causar aquele resultado que a lei veda. Era isso. Muito obrigado.